Olá pessoal, meu nome é Erika Faria Silvestre, eu sou do curso de Licenciatura em Matemática e também sou integrante do projeto Residência Pedagógica. Agora vamos falar da biografia de Isaac Newton. Isaac Newton foi um cientista inglês, físico, matemático, teólogo, alquimista e astrônomo que contribuiu grandemente para o ramo da física e da matemática. Contribuições essas que estão presentes até hoje em nosso cotidiano. Ele nasceu em Woolsthorpe, em uma vila na Inglaterra, no dia 4 de janeiro de 1643. Logo quando Newton nasceu, ele ficou órfão de seu pai, fazendo assim com que ele passasse sua infância apenas com sua mãe e com seus avós. Quando Newton tinha mais ou menos de 2 a 3 anos de idade, a sua mãe casou-se novamente e mudou para uma outra cidade, fazendo assim com que ele passasse um bom período de tempo com seus avós, já que foi os avós que criaram Newton. Quando Newton tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, o seu padrasto faleceu e sua mãe voltou para a cidade natal dela, que no caso era a mesma que o Newton tinha nascido. Quando o padrasto dele faleceu, o Newton herdou também um dote dele, que é como se fosse um bem de seu padrasto. No entanto, ele não demonstrava nem um pouco de interesse ou talento em cuidar de atividades rurais. Ele sempre demonstrou muito interesse em literatura, ele gostava muito de atividades manuais e também Newton sempre foi considerado um garoto muito quieto e solitário. Estudos. Aos 12 anos de idade, o Newton ele foi para Grantham, onde ele ingressou em King's School, onde ele foi para estudar. Nessa época, ele morou na casa do Sr. Clark, que era um farmacêutico, onde ele ajudou bastante Newton, e Newton pôde se aprender muito com ele. No período escolar, o Newton não era considerado um dos melhores alunos da turma. No entanto, houve um ocorrido na escola que fez com que ele tivesse ocasionado uma mudança de pensamento. O Newton ele levou um chute de um garoto da escola e logo em seguida ele desafiou esse garoto a eles continuarem esse desentendimento fora do ambiente escolar. Após essa confusão, o Newton acabou decidindo que ele gostaria de mudar, ou seja, que ele queria mudar sua vida e estudar para ser uma pessoa melhor. Então, a partir daí, as aptidões de Newton começaram a ser desenvolvidas, como, por exemplo, a produção de materiais, a produção de objetos de madeiras, construção de moinhos de vento, carrinho com 4 rodas movido por manivela e dentre outros trabalhos manuais que ele gostava bastante de fazer. Aos 18 anos, Newton foi aceito em Trinity College, em Cambridge, lembrando que naquela época somente jovens de família rica estudavam lá, e mesmo Newton vindo de uma família bem estruturada, naquele ambiente ele era considerado um estudante pobre. Com isso, ele trabalhava servindo refeições e dentre outras atividades para manter os seus estudos. Depois de alguns anos, o Newton ele conseguiu uma bolsa de estudo, né, pela própria universidade que ele estava, e nesse tempo, o Newton ele era bem admirado pelos professores já, e em particular ele era admirado por Isaac Barrow, que foi um professor de matemática. Aos 22 anos, ele se formou em bacharelado em humanidades, e assim, Newton sempre teve uma mente bem inquieta, e mesmo depois de formado, ele continuava a estudar outras áreas do conhecimento. Em mais ou menos 1660, a Inglaterra sofreu, né, com o surto da peste negra e todos os estudantes da universidade que Newton estava teve que retornar para suas casas. Logo, o Newton acabou voltando para sua cidade natal e nesse período o Newton não parou de estudar. Ele realizou diversas anotações, diversas pesquisas a respeito da mecânica, da óptica e da gravitação. Bom, é nessa época que é muito comentado sobre a história da maçã, né? A gente não sabe se é mito ou se é verdade, mas é uma das histórias mais conhecidas da lei da gravitação, que fala que o Newton, né, já na sua cidade natal, lá na sua casa, ele acabou indo para debaixo de uma árvore e aí a maçã caiu da árvore na cabeça de Newton, ele sentou debaixo dessa árvore, tá? E a maçã acabou caindo na cabeça dele, e ele começou a refletir sobre o porquê da fruta ter caído em direção à Terra e não o oposto. Uma curiosidade bem interessante é pelo fato de que existem, né, a foto dessa árvore e essa árvore ela rendeu mudas, onde essas mudas foram colocadas em diversos países.
Tem tanto na universidade que o Newton frequentava, tem uma muda, né, dessa árvore. Tem na Austrália, tem na Irlanda, tem em Londres, né? Então tem vários cantos, tudo isso em homenagem a Newton, né? E o que eu acho bem interessante. Bom, depois do surto da peste negra, né, o Newton acabou voltando para a sua universidade, onde ele ainda conseguiu virar mestre em humanidades, né? Depois de alguns anos, o Barron, que era o professor de matemática, ele acabou renunciando ao cargo de professor de matemática e ele acabou indicando o Newton para assumir o cargo. Mas somente em 1969, por aí, foi que o Newton foi se tornar mesmo o professor de matemática, acabou assumindo o cargo de Barron. A priori, mesmo o Newton estudando bastante, fazendo várias anotações, o Newton sempre foi muito contra a essas publicações de artigo, porque ele tinha meio que medo de críticas, né? Então, quando o Newton teve essa coragem de publicar seus trabalhos, o primeiro trabalho que foi publicado dele foi a teoria da variação do índice de refração da luz. Foi o primeiro trabalho publicado mesmo dele. Acabou que rendeu várias críticas de alguns filósofos, e essas críticas foram bem negativas. E ocasionou no Newton meio que uma frustração, né? Ele quis se isolar, ele se isolou de tudo, ele não queria mais publicar artigo, essas coisas. Ele escrevia, ele fazia suas anotações, suas pesquisas, mas ele nem queria mais publicar artigos por conta disso. E ele só foi mesmo voltar a publicar artigos quando um dos críticos veio a falecer. Aí, com mais ou menos 50 anos, o Newton voltou para os seus trabalhos em Londres. Ele saiu, né, da Universidade de Cambridge e acabou voltando para Londres, onde ele fez diversos amigos. Ele continuou seus trabalhos relacionados à mecânica, à óptica e publicou também trabalhos bem importantes. Em seus últimos anos de vida, ele dedicou aos estudos de alquimia e diversas questões relacionadas a Deus. Lembrando que na época era uma prática ilegal, tá? Newton ele gostava bastante das previsões apocalípticas e ele gostava bastante de fazer cálculos para ter uma ideia, né? Para saber quando é que a humanidade iria acabar. Então, ele gostava bastante dessas coisas. Bom, a universidade que ele estudava, ele escondeu por mais de 100 anos os estudos de Newton, né? E quando ele liberou os estudos dele, foram adquiridos por alguns colecionadores da época. Nem todos foram publicados, não. E um dos maiores manuscritos mesmo que virou bastante famoso é o manuscrito da Pedra Filosofal que Newton deixou, que era essa pedra filosofal era como uma substância que podia transformar uma pessoa imortal e transformar objetos em ouro, né? Essa lenda ficou bastante conhecida tanto pelos livros quanto pelo filme de Harry Potter. Agora eu vou mostrar para vocês a árvore que eu tinha falado, né? Que era da maçã, a lenda da maçã lá. Então, a primeira foto é exatamente a árvore original, que dizem, né? Se é a árvore original de Newton. Essa foi a árvore que ele sentou e que a maçã caiu lá na cabeça dele, tá? Essa segunda árvore né, em Trinity e a outra é em Londres, tá? Bom, agora vamos para contribuições de Newton. A primeira contribuição de Newton é o desenvolvimento da teoria do binômio de Newton, que complementa o estudo de produto notável. A segunda contribuição de Newton foi o estudo da lei da gravitação universal. Terceiro, estudos sobre os fenômenos ópticos que possibilitaram a teoria sobre a cor dos corpos. Quarto, desenvolvimento da lei dos movimentos, lançando as bases da mecânica, né, que no caso é as leis de Newton, né, que é o conjunto de leis que explica os movimentos dos corpos. E a última é a criação e o desenvolvimento de cálculo diferencial integral, que é uma ferramenta importante para o estudo dos fenômenos físicos. Bom, pessoal, essa foi a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a biografia de Newton, bem sucinta, né? Não tem muita coisa sobre Newton, assim, as coisas são bem controversas, mas dá para ter uma ideia mais ou menos das contribuições dele e um pouco da vida dele, né?